No próximo dia 24, o Papa Francisco dará início ao Ano Jubilar, o Ano da Esperança, com a abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro, no Vaticano. E o tema desse ano é Peregrinos da Esperança. O Ano Jubilar é um evento que ocorre a cada 25 anos e busca restaurar a relação do ser humano com Deus e com a criação. Para falar um pouco do significado do jubileu e a importância do tema Peregrinos da Esperança, eu vou agora conversar com o teólogo e professor da PUC São Paulo, Matias Grenzer. Bom dia, professor Matias. Bom dia, Padre Jadailson. É uma alegria poder participar da programação da TV do Pai Eterno. Obrigado pelo convite. Desde já, muito obrigado pela sua participação e eu queria começar lhe perguntando o significado, desse tema Peregrinos da Esperança dentro do contexto do Ano Jubilar e como ele se relaciona com essa nossa caminhada espiritual. Muito bem. Assim, pensando em esperança e o que a palavra de Deus nos traz de reflexão sobre a esperança, a gente pode procurar por aqueles versículos pela reflexão que encontramos na Bíblia sobre este tema. O Papa Francisco escolheu uma frase da carta aos Romanos para nos inspirar, que diz: a esperança não confunde. Esta frase encontramos na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. É fácil, não? Se lembrar, Romanos 5:5. Mas sim, qual é esta esperança? Esperança de quem mais exatamente? Por exemplo, se nós formos ao livro das orações na Bíblia, que é o livro dos Salmos, tem uns trechos muito interessantes. Tem um substantivo em hebraico que se chama tikvah, e esse substantivo bem traduzimos no português como a palavra esperança. Ele aparece apenas 3 vezes nos Salmos, mas quando a gente verifica o que ali está sendo falado e pensado sobre a esperança, muito nós nos surpreendemos. Salmo 9, versículo 19, quem quer procurar, onde está escrito: porque um pobre jamais será esquecido, jamais perecerá a esperança dos que são oprimidos. Ou a gente poderia traduzir: curvados, humilhados. Este versículo, creio que nos surpreenda. Se fala especificamente daqueles que se encontram mais ameaçados em sua sobrevivência, que, assim, lutam, não, para que possam ter o que comer, o que vestir, onde morar. Aqui se fala, assim, dos materialmente pobres, mas especificamente daqueles que são pobres porque em suas vidas são injustiçados por outras pessoas, são curvadas por outras pessoas. E daí o orante no Salmo 9 nos diz: a esperança do pobre, do oprimido, jamais será esquecida, jamais perecerá. Então, esta é a primeira vez. Depois, no Salmo 62, também quem reza diz no versículo 6, dele, ou seja, do próprio Senhor Deus, vem minha esperança. Sendo que mais tarde diz a quem o escuta: não confieis na exploração, não vos iludais como roubo. Vigor quando prospera, não ponhais o coração. Mas quanto a Deus, a força, como o Senhor está a lealdade. Aqui muito pensamos no Pai Eterno, é este Senhor, Deus de Israel. Com ele estaria toda a força,
com ele a lealdade, a solidariedade com quem busca a sua sobrevivência. Não é para se iludir com exploração, com roubo. Isso tudo seria uma grande ilusão. Mas dele, deste Deus, vem a esperança. E talvez, se o permitir, Padre Jadeilson, vou colocar o último trecho no Salmo 71. Lá nos versículos 4 a 5 se diz o seguinte: quem reza diz: ó meu Deus, faze-me escapar da mão do perverso, da palma da mão do iníquo e do tirano. Porque tu, Senhor, és minha esperança, minha confiança, ó Senhor, desde a juventude. Sim, quem reza no Salmo sabe muito bem como existe neste mundo perversidade, não, iniquidade, ou seja, desigualdade, tirania. Isso produz muita pobreza. Mas ao ver isso, quem reza coloca sua esperança no Senhor e diz que confiaria no Senhor, algo que já estaria fazendo desde a juventude. Então, juntando estes três momentos, onde no livro dos Salmos encontramos o vocábulo esperança, descobrimos o quanto pertencem a esta religião, a esta fé neste Deus, dimensões sociais. E quem lê isso mais de perto sabe, estas dimensões sociais também são ambientais. São coisas inseparáveis. Pensando em Deus, automaticamente pensamos no próximo, naquele ser humano que mais se encontra ameaçado em sua sobrevivência, mas também em todos os seres não humanos, que hoje, às vezes, também se encontram tão ameaçados em sua sobrevivência. Talvez seja uma surpresa, para mim sempre é uma surpresa quando leio a Bíblia e descubro de mais perto o que ali realmente está sendo pensado. Creio que para o Senhor talvez também seja uma surpresa, mas também para quem nos assiste. Professor, as suas palavras de fato já nos apontam, né, um caminho muito inquietante nesse ano do jubileu. O Papa Francisco nos propõe a um caminho onde nós seremos questionados, interpelados, porque nós vivemos em um mundo de muitos desafios, nós vivemos num mundo, de fato, de muitas dificuldades, e o convite do ano do jubileu é que, de fato, nós possamos falar, comunicar a esperança que vem de Deus para essas diversas realidades, como o senhor apontava, para a esperança na forma como nós nos relacionamos com o próximo, a esperança como nós nos relacionamos com a natureza. Então, de fato, abrir novos caminhos de reconstrução, sobretudo, né? Da forma como nós nos relacionamos. E a ideia de esperança, ela precisa falar muito durante esse ano do jubileu. E o senhor já nos apontou caminhos, mas de forma concreta, como o senhor diria que nós católicos poderíamos, de fato, tornar concreto esse ano jubilar no cotidiano, na prática de nossa vida? Pois é, eu pessoalmente, e sobretudo ao ler a Bíblia, penso que a nossa fé em Deus quer nos levar a insistirmos na justiça, na sobrevivência digna de todas as pessoas, em convivências mais igualitárias, mais fraternas, que aquele que é necessitado tenha a chance de ser ajudado. Não separamos, assim, entre esperança e, digamos, o esforço para que a justiça prevaleça.
voltando mais uma vez à carta aos Romanos, este famoso versículo 5 do capítulo 5, de onde o Papa Francisco tirou a frase que nos inspira, ela começa realmente assim: a esperança não confunde. Mas por que não? O versículo continua: porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E qual é este Espírito Santo que nos foi dado? Quem lê atentamente o Novo Testamento vai identificar este Espírito Santo como o Espírito do próprio Jesus. Então, basta ler o Evangelho e com esta pergunta: qual é o Espírito de Jesus? O que prevalece na ação, no discurso de Jesus? Então, rapidamente encontramos o seu Espírito Santo. E este Espírito de Jesus é o Espírito do Pai eterno, não é outro Espírito. Então, é um Espírito que corresponde à santidade de Deus Pai e à santidade do próprio Jesus. Então, junta-se aqui a palavra esperança, em grego elpis, ou elpis, a outra palavra que até conhecemos bastante em português. Em português, alguns falam ágape, em grego seria agape, não? Que traduzimos como amor, este amor fraterno. Então, esta é a nossa grande esperança, pensando em Deus, que sempre prevaleça o amor nestas nossas convivências, a insistência na justiça, em especial também no amor ao mais, digamos, ao mais fraco, aquele que mais se encontra ameaçado na sua vida, o amor ao mais necessitado, que depois vai se tornar a chance de realmente amar a todos, não? Este amor não é excludente. Quando a gente ama o mais necessitado, é um amor que quer envolver a todas as pessoas, não? Como uma grande dinâmica. Essa é a mensagem da nossa fé cristã, esta é a boa nova que o Evangelho nos traz, não? Então, nesse sentido, uma esperança concreta, não é uma esperança apenas como ideia, como uma teoria, como uma proposta, não, é uma esperança a ser vivida no dia a dia. Amém, amém. Muito obrigado, professor, pelas suas palavras, pelos seus encaminhamentos aí. Teremos a abertura do ano jubilar com a abertura da Porta Santa, com o Papa Francisco lá em Roma no próximo dia 24. E nós, então, somos convidados a nos encher de esperança. E essa esperança vem, como o senhor acabou de mencionar, porque Deus continua nos amando. Então, nossa gratidão, amém. Que Deus abençoe também o seu ministério como professor, continuando aí a oferecer pistas, né, para os novos teólogos, iluminar também os caminhos do povo de Deus na reflexão a partir das Sagradas Escrituras. Muito obrigado, professor. Obrigado, um abraço a todos. Grato. Que coisa boa, meu irmão, minha irmã. Depois dessas palavras, nós temos a certeza. Por que ter esperança? Porque Deus continua nos amando. Ele não desiste de nós. O telefone da Casa do Pai toca e eu vou atender a primeira ligação do dia. Vou falar com a dona Juscelia, ela que é de Vitória da Conquista, na Bahia. Bom dia, dona Juscelia. Bom dia. Tudo bom com a senhora? Graças a Deus, tudo na paz. Estou aqui esperando a voz do padre. Que bênção, dona Juscelia. Que alegria poder falar com a senhora, viu? Tá, a alegria maior é a minha. Eu estou cheia de alegria, graças a Deus. Que bom, dona Juscelia. Me diga uma coisa, qual é o seu pedido de oração ao Pai Eterno hoje? Hoje
meu pedido é de saúde, porque eu estava boa, mas graças a Deus me deu um problema nas pernas, que eu quase não posso andar. Ando um pouquinho com a mulher, com a bengala, mas mesmo assim ainda vou para a igreja, receber a Eucaristia, assistir a missa. Graças a Deus por tudo isso. Que coisa boa. E vamos pedir então que o Pai Eterno possa lhe conceder a cada dia mais saúde, para que a senhora possa fazer as suas atividades.